Meus pais me disseram que sábios não falam muito, que ao invés de falácias prefere a eloquência dos atos. Falácia sem freio é virtude pros tolos, atuar em silêncio é a glória de poucos. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Entendi que ao invés de falácias, por ser sábio, tu preferes agir em silêncio. Ainda que falte a videira, os frutos do campo, que a seca desfaça a colheita, frustrando seus planos. Ainda que falte resposta ao clamor, eu me alegro em viver as razões do Senhor. Se o Senhor tem ficado em silêncio, pode ser a linguagem do amor em um mundo que é tão barulhento. Seu silêncio pode ser um favor. Eu aceito, Senhor, teu silêncio e o sigilo dos teus planos pra mim. Maranata? Senhor, vem. E se ele não vier? O aguardaremos. A igreja vai responder assim: ele virá, ok? Maranata? O Senhor logo vem. E se ele não vier? Ele virá. Precisamos ter essa certeza. Amém? Amém. É o que o mundo mais questiona. E se Cristo não vier? Mas e se for mentira? Não, ele virá. A gente precisa ter essa certeza. Jesus está voltando. Amém? Feche os olhos, oremos. Maravilhoso Deus, estamos na tua presença nesse momento, ó Pai. Senhor, muito obrigado por esse privilégio. Mas todos nós aqui somos pecadores e falhos. Precisamos agora de algo sobrenatural, ó Deus, que venha do teu trono. O Senhor manifeste o teu poder aqui neste lugar. Amém. Possamos ouvir a tua voz, ó Deus. O Senhor possa nos purificar dos nossos pecados. Essa mensagem aqui não vai ter poder nenhum, ó Deus, se não for o Senhor que falar. É por isso que nesse momento nós todos nos recomendamos a Ti, assentados no teu trono, que o Senhor possa falar conosco. Eu pedi em nome de Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de contar uma pequena ilustração. Eu achei bastante interessante. Em uma cidade no interior, costumava-se fazer todo ano um concurso. Porque o que acontece? Ao redor dessa cidade tinha muitas chácaras, tinha muitos agricultores. E ali então tinha grande plantação de milho. Milho ele era o que predominava naquela região. Aí todo ano na cidade tinha um concurso do melhor milho. Cada agricultor pegava o seu milho, levava, e ali tinha a eleição de qual era o milho mais saudável, que estava mais bonito, maior. E o que acontece? Todo ano era um fazendeiro que ganhava. Todo ano era ele. Passou um ano, passou dois, passou três, passou quatro, e ele ganhando.
Chegou ali então, no ano que teve o concurso, ele ganhou novamente, o jornalista ficou intrigado, falou, eu não entendo. Porque todo ano, além dele ganhar, do milho dele ser o melhor e tudo, está cada vez mais saboroso, está cada vez melhor. O que está acontecendo? Aí ele resolveu, depois da programação, chamar ele num canto e foi fazer algumas perguntas para ele. Aí ele perguntou o seguinte, olha, o que acontece? Qual é o segredo? Por que cada ano o seu milho está melhor, está maior, está mais saboroso, você não dá nem oportunidade para outros ganhar? Aí ele pegou e falou assim, olha, é simples. O que acontece? Antes de eu começar a minha safra, antes de eu começar a plantação, eu saio espalhando as melhores sementes que eu tenho para os meus vizinhos ao lado, para os meus agricultores ao lado. Por que acontece? Se os meus vizinhos tiverem plantações ruins, quando o vento vier, eles vão levar sementes ruins para a minha plantação. E vai atrapalhar o meu cultivo. Então, antes de eu começar a minha plantação, eu levo as melhores sementes para os meus vizinhos. E aí, então, não tem como dar errado. Eu sei que, por mais que o vento sopre, por mais que tenha dificuldade, a plantação deles também vai ser boa. E aí, talvez esse seja o segredo. Só pode ser. Isso é o que eu faço diferencial. Eu fico pensando assim, olha, para a nossa vida hoje, o que essa história tem a nos dizer? Sabe? Se a gente quer ter uma boa plantação, em outras palavras, se a gente quer ter amor na nossa vida, a gente precisa levar amor para outras pessoas. Se a gente quer felicidade ao nosso lado, nós precisamos dar felicidade para o nosso vizinho. Se a gente quer ter uma vida tranquila e em paz, nós precisamos levar paz para as pessoas. Mas o principal que eu quero dizer essa manhã, se a gente quer ter Jesus na nossa vida, nós precisamos levar Jesus para outras pessoas. Sabe, não adianta nada a gente estar cuidando da nossa vida e esquecer a plantação ou esquecer a vida dos nossos vizinhos. Esquecer da vida das pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente busca um resultado espiritual, a gente busca um relacionamento com Deus sozinho e não leva Cristo para outras pessoas. E a gente fica naquela vida lutando sozinho com Deus e se perguntando por que a minha vida espiritual não melhora, por que o meu relacionamento com Deus não melhora. Mas quando a gente vai ver, o nosso relacionamento com Deus não passa de um relacionamento dentro do quarto. Não passa de um relacionamento dentro da igreja. Jesus quer que a gente espalhe a semente do Evangelho, a semente da salvação a outras pessoas. E aí, meu irmão, por mais que o vento sopre, por mais que as dificuldades apareçam na nossa vida, a gente vai ter pessoas também ao nosso lado, que vão ter Cristo no coração, e essas pessoas vão nos ajudar, amém? Amém. Você carrega essa pequena ilustração na sua vida, e tenha certeza, se você quer Cristo na sua vida, quer felicidade, amor, espalhe isso, distribua isso, e o que se planta, o que se Deus abençoe. Irmãos, hoje nós estamos passando por uma realidade muito difícil. Estamos vivendo nos últimos dias da nossa história. Se passaram muitas e muitas coisas, muitos eventos, muitos episódios. E hoje o momento que nós estamos vivendo é um momento onde está se esgotando várias coisas. É onde em Mateus 24 Deus fala que o amor ia se esfriar. É onde a guerra ia aumentar. Hoje a gente anda pela rua, a gente não tem mais a tranquilidade de sentar num lugar e poder se divertir com nossos amigos. Semana passada, se eu não me recordo, eu acho que foi semana passada, o menino estava sentado com seus amigos, e aqui em Formosa mesmo, e chegaram atirando, era um acerto de conta e acabou o tiro pegando no menino, o menino morreu. Nós estamos passando por uma situação muito difícil. Hoje em dia, há muito tempo já essa frase é a que predomina. Hoje a gente não vive, a gente sobrevive. Hoje nós estamos a cada dia lutando, estamos cansados, mas parece que algo bom ainda não está nesse mundo. Pelo contrário, nós está cada vez mais distante. Jesus fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. E que tempo nós estamos passando. Mas como tudo isso começou? É o que eu gostaria de começar a minha mensagem esta manhã. Como tudo isso começou? O céu era um lugar perfeito, um lugar de harmonia. O céu era um lugar onde reinava amor e paz. E era até um tema que eu ouvi e despertou. Como que um lugar tão perfeito, tão harmonioso, deu brecha ao pecado? Como um Deus tão poderoso deixou e permitiu que o mal se espalhasse de uma forma tão triste e tão grande como nós estamos no dia hoje. Irmãos, Deus não fez nada mais, nada menos do que dar a liberdade, o livre-arbítrio de nós seguirmos ou não. A palavra dele, estamos na presença dele. Sabe o que significa pecado? Sabe o que significa pecado? Distância de Deus. Distância de Deus. Quando nós estamos longe de Deus, irmãos, quando nós estamos distante de Deus, a única palavra que pode expressar essa distância significa pecado. Satanás, então, o que acontece? Ele alimentou no sentimento dele que ele teria, talvez, a oportunidade de não estar só sentado no trono de Deus,
como está acima do trono de Deus. É por isso que Ezequiel fala que ele desejava subir ao mais alto trono e não ser só semelhante, mas também ir até acima do trono de Deus. E a ideia principal, quem sabe, de Satanás, desde o começo até o fim, era o seguinte: Deus, ele respeita a nossa escolha, sim ou não? Sim ou não? Sim. É por isso que ele fala: eis que estou à porta e bato. Deus não invade. Talvez na ideia de Satanás, através de alguns estudos, a Bíblia mostra, espírito de profecia, comentário bíblico, que se Satanás, talvez no coração dele alimentasse o Senhor, se eu conseguir fechar o coração de todo mundo, Deus não vai poder mais agir. Se eu conseguir colocar o meu governo, no governo de Deus, e fazer com que as pessoas me adorem, e não derem mais ouvido a Deus, quem sabe eu consigo implementar o meu governo. Satanás começou a espalhar no céu então de que o governo de Deus não era bom, que o dele era melhor, e que eles escolhessem o governo dele, porque no governo dele não ia ter lei, os anjos iam poder ir e vir aonde quiser e a hora que quisesse. E Satanás então conseguiu com esse engano espalhar quantos anjos, irmãos, do céu? Aproximadamente um terço dos anjos. Um terço dos anjos do céu. Mas Satanás ele não teve vitória, porque muitos anjos ficaram ao lado de Cristo, amém? Muitos escolheram permanecer ao lado de Cristo, mas ele não desistiu, não desistiu. Ele voltou então ao jardim, tentou ao homem, o homem caiu em pecado, e eu quero pular já para a história onde, no começo da nossa história, fala que a terra estava corrompida na época de Noé, fala que a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Satanás, ao decorrer do tempo, ele implantou uma estratégia e começou a implantar iniquidade na terra, e meus irmãos, Satanás quase conseguiu vitória, quase obteve vitória, porque Deus estava triste, e até fala que Deus por um momento se entristeceu de ter criado o homem. A terra estava corrompida. Satanás talvez tenha tido no coração dele uma certa vitória. Agora eu acho que Deus não vem mais à terra, mas Deus encontrou um homem que estava firmado nos braços dele, que seguia os passos dele. O nome dele era quem? Noé. E Deus propôs um desafio para Noé: Noé, eu preciso que você construa uma arca. E aquela arca significava, irmãos, muito mais do que um livramento, era a salvação daquelas pessoas. Noé veio e Satanás não teve a vitória, porque Noé salvou ele e a família dele. Mais na frente a gente encontra na história que o povo de Israel foi para o Egito. E lá o povo foi escravizado durante muito tempo. E ali começou a se influenciar por deuses pagãos, começou a se influenciar por cultos. E quem sabe ali aprisionado, a estratégia de Satanás é o seguinte: se o povo de Israel, que está em um ambiente só naquela época, o povo de Deus não era espalhado como é hoje em todo lugar do mundo. Antigamente o povo de Deus era um povo só e ele estava reunido. Não sei como, mas através de algumas estratégias do povo de Israel se tornou escravo no Egito, a terra onde o faraó reinava, onde o pecado reinava. Quem sabe ali Satanás falou assim: agora sim, agora eu vou conseguir implementar o meu governo aqui, vou conseguir implantar o meu governo. Deus não vai ter mais governo sobre esse povo. E ali o povo durante muito tempo foi escravo. Mas no meio daquela perdição, Deus ele levanta um libertador. Quem foi, igreja? Moisés. E Moisés ele veio com uma missão de libertar o povo, não só do Egito, mas libertar o povo do pecado. Moisés ele levanta aí, que situação difícil, desde o nascimento Moisés foi perseguido, mas Deus deu poder suficiente para que Moisés não se libertasse apenas, mas libertasse todo o povo. Satanás não teve vitória naquele momento. O povo de Israel então foi para o deserto, e ali passaram por grandes dificuldades. O deserto para aquele povo, irmãos, não significava apenas a libertação do Egito, mas mostrava quão longe eles estavam de Deus, o quanto Deus o amava e quanto Deus era poderoso. Quem sabe lá no Egito, o povo tinha se esquecido quem era Deus. Tinha se esquecido do tanto que Deus amava e do tanto que Deus é poderoso. E é por isso que Deus realizou maravilhas e maravilhas naquele deserto. Mas quando chegaram a Canaã, infelizmente Josué, só dois, Josué e Caleb, entraram. Mas Satanás não teve vitória. Amém? E agora eu quero chegar ao momento, irmãos. Vamos dizer principal dessa mensagem. Chega o momento da história que é considerado o momento mais negro. Se pergunte agora, qual o momento na história que a gente pode considerar o momento mais negro, se falando espiritualmente? Espiritualmente, qual o momento mais negro da história? A morte de Cristo. Qual o momento? Sabe qual foi o momento mais negro da história em relação a pecado? O momento em que até a própria igreja estava corrompida. Foi o momento em que Cristo veio à terra. Meus irmãos, o momento em que Cristo veio à terra
a imagem de Deus estava tão distorcida. Deus estava tão longe do coração dos homens que até a própria igreja estava distante de Deus. Tinham tudo, tinham a palavra, tinham a lei, tinham a letra, mas Deus não estava mais habitando no coração deles. A prova disso, irmãos, o que eu estou falando foi a rejeição que Cristo sofreu quando ele veio até cá. Quando Jesus ele entrava na cidade, eu até tenho isso em outro sermão, as pessoas, tudo o que acontecia, a culpa era Deus, Deus era o culpado. E a igreja, ao invés de chamar as pessoas para a salvação, a igreja chegava até a apedrejar pessoas, julgar as pessoas, eliminar as pessoas do céu. Mas Cristo veio à terra. Sabe o que o livro Patriarcas e Profetas fala nos primeiros capítulos, quando vem contando a nossa história? De que Satanás ele sabia do plano da redenção. Ele sabia que um dia Jesus poderia vir à terra e realmente salvar o ser humano. Mas dentro do coração dele, conhecendo a glória de Deus, que nenhum de nós conhecemos, sabendo do trono de Deus, ele falou assim, jamais Jesus vai ter coragem de vir aqui. Pode ter o plano, mas Jesus vir aqui à terra, ele não vem. E agora nesse momento de escuridão, onde só Cristo poderia nos salvar, tanto na cruz do pecado, quanto também da escuridão daquela época, Satanás, quem sabe contando vitória, chega uma notícia. E não é uma notícia simples, eu fico imaginando, ele aqui na terra, quem sabe tranquilo, chega uma notícia, olha, sabe quem está na terra, sabe quem chegou na terra, sabe quem nasceu, sabe quem está aqui? Jesus. Jesus está na terra. Ellen White fala que, o Espírito de Profecia fala que o inferno tremeu. O inferno tremeu. A ira de Satanás foi tão grande, o desespero foi tão grande, que o coração que ele encontrou, ele despejou tudo, e por isso uma fúria inexplicável no coração de Herodes. E por isso um decreto no meio do nada, para matar todos os meninos ali daquela época. Mas Jesus não veio guerrear com Satanás, com armadura, Jesus não veio forte, rico e poderoso. Enquanto Satanás estava preparando soldados para uma guerra contra Cristo, Jesus estava dando um leve choro e nascendo em uma manjedoura. O nascimento de Cristo era um nascimento simples, aonde fora José, Maria, os seus pais ali e os pastores, a companhia de Cristo em seu aniversário, em seu nascimento, eram animais, irmãos. Jesus veio frágil, Jesus veio simples, mas era Jesus. E Satanás sabia do poder daquela criança. Jesus ele veio, cresceu numa família simples. Jesus hoje ele pode dizer que entende a sua dificuldade porque ele passou exatamente por que nós passamos hoje. Jesus ele entende o que é sentir frio, Jesus ele entende o que é sentir ansioso, Jesus entende o que é a tristeza. E Jesus ele veio quebrando, irmãos, todos os paradigmas e tudo que Satanás tinha criado na mente do ser humano, distorcido do que era Deus. Até que chega um momento em que é o momento ápice da vida de Jesus, um dos momentos aqui na terra, um dos momentos. Jesus ele é batizado. Eu gostaria de ler, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Está escrito o seguinte, irmãos. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O momento do batismo de Cristo era um momento de glória. E eu gostaria agora de trazer esse momento para a sua vida. Lembre agora do seu batismo. Quem ainda não é batizado precisa se batizar. O batismo, eu gostaria de falar para a igreja, o batismo é a comprovação, é a demonstração de que Deus, Ele é Ele quem reina na minha vida. A manifestação e a simbolização do batismo é declarar não só para o mundo, não só para as pessoas que estão vendo dentro da igreja, mas é para todo o universo, para todo o céu e para todo o inferno a quem a sua vida pertence. E é por isso que Cristo, mesmo sem pecado, quis demonstrar e demonstrou, não só como exemplo, mas porque Ele fazia a questão de mostrar a todo mundo, de que o governo de Deus, Ele estava, como é que eu posso dizer? Que Cristo estava mostrando a todo mundo de que o governo de Deus, além de estar na vida dele, estava presente, estava disponível para todas as pessoas aqui.
Foi um momento de glória. E agora eu gostaria que você lembrasse do seu batismo. Irmãos, o poder foi tão grande que Deus se manifestou com uma voz do céu, o Espírito Santo como uma pomba. Foi um momento maravilhoso, um momento de glória. E como foi o seu batismo? Eu lembro, irmãos, que isso infelizmente tem até mudado nos nossos tempos. As pessoas se batizavam apaixonadas por Deus. Tinha a questão do primeiro amor. As pessoas se batizam, estão com sede do Evangelho. Eu lembro do meu batismo, desde pequeno eu olhava para o tanque. Primeiro que eu imaginava como uma piscina. E o meu sonho era estar ali. Eu falei, olha, quando eu entrar, o meu batismo vai ser diferente. Eu quero mergulhar. Né? Eu quero mergulhar. Eu imaginava ali com uma grande piscina. Lá tinha o ensaio dos amigos teens e eu ficava olhando para aquele tanque às vezes. E ficava imaginando uma piscina ali. Mas eu lembro que quando eu batizei, eu tinha uma sede. E a gente tem uma sede tão grande do Evangelho. A manifestação de Deus no batismo é muito grande na minha e na sua vida. Porque ali morre o velho homem. Ali você morre para a sua natureza carnal e vive para a sua natureza espiritual. Amém? A festa no céu, irmãos, a Bíblia fala. É um momento de muita glória. Sabe, eu gostaria que você recordasse esse momento na sua vida agora. O momento que você se entregou pela primeira vez a Cristo. É um momento de glória. Mas nós estamos vivendo num conflito entre o bem e o mal. E Jesus, saindo daquele momento de glória, agora entra na mensagem que eu quero trazer essa manhã. Logo depois Jesus saiu desse poder, dessa manifestação e declarou a todo mundo que Ele era o Filho de Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 fala o seguinte, olha, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Saindo daquele momento de glória, saindo daquela manifestação de poder, Jesus foi encaminhado para onde, igreja? Para o deserto. E eu li isso aqui antes e entendi errado, porque fala assim, olha, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E tinha na minha cabeça o seguinte, será que Deus fez um acordo com o diabo? Ó, Jesus vai batizar, depois ele vai para o deserto e você vai lá tentar ele. Será que é isso, igreja? Será que é isso? Será que já era uma coisa combinada? Não. Jesus ele foi para o deserto, e Ellen White fala, não estou me recordando do livro agora, mas Jesus ele foi para o deserto com a missão de entender realmente qual era a sua obra, qual era a sua missão da terra. Era um momento onde ele ia ter uma conversa a sós com Deus. Era um momento onde Cristo ia se aproximar assim por completo para entender qual era o plano dele aqui na terra. Mas se aproveitando disso, Satanás ele se aproxima de Cristo. E um detalhe bastante interessante, Satanás ele não se aproxima no primeiro dia que Jesus chega ao deserto. É isso que a Bíblia fala? Não. Jesus ele estava em comunhão com Deus. Jesus ele estava forte espiritualmente. Mas depois de 40 dias e 40 noites, quando Jesus já estava com fome e com frio, é onde Satanás apresenta na vida dele. E na minha vida e na sua. Meus irmãos, todos nós, depois que batizamos, Jesus mesmo fala, nós passamos por um deserto muito grande. Quantas pessoas falam assim, olha, antes de eu servir a igreja, a minha vida era muito fácil. Depois que eu me batizei, a perseguição para todo lado, é dívida, a minha vida tá um desastre. E outras pessoas falam assim, olha, depois que eu me batizei, Gabriel, antes a minha vida lá em casa era uma vida sossegada. Hoje o meu marido implica com a minha religião e tudo. Meus irmãos, nós devemos entender que nós estamos vivendo num campo de batalha. Jesus, ele quando foi para o deserto, depois de 40 dias e 40 noites, Satanás se aproxima da vida dele. E meus irmãos, quem sabe hoje, eu não sei quantos anos você tem de batizado, ou quantos anos você conhece a Cristo. Mas uma coisa a Bíblia fala, e isso aqui é bastante interessante, Satanás ele é esperto o suficiente, e ele se aproxima da nossa vida no momento que nós estamos fracos. É no momento que da nossa fraqueza, onde ele tenta se aproximar com propostas assim, quem sabe até irresistíveis, mas que nós precisamos suportar. Vem falando o seguinte, olha, então o tentador, aproximando-lhe, lhe disse, versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Primeiro argumento de Satanás ao se aproximar de Cristo, ele se aproxima de Cristo e fala assim, olha, depois Jesus estava com fome, estava 40 dias ali, ele fala assim, olha, se és filho de Deus, por que você está nessa situação? Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Sabe o que Satanás queria dizer ali para Cristo? Se você veio ao mundo e fala que é o filho de Deus, por que você está nessa situação aí agora? Por que você está com fome, com frio? Cadê Deus? Cadê os anjos? Cadê a glória dele?
Olha, se você é filho de Deus, por que você está nessa condição? Com fome, com frio? Se é filho de Deus, pelo menos transforma essas pedras em pães. Ou seja, dê o seu jeito. Deus não está aqui do seu lado. Quem sabe hoje, meu irmão, esse seja um argumento ainda de Satanás a mim na sua vida. Se você é filho de Deus, você fala que é adventista, ou se você fala que está nos caminhos de Deus, por que você se encontra nessa situação? Por que o seu casamento está nessa situação? Por que o seu filho ainda está fora da igreja? Você não ora todo dia? Você não busca Deus todo dia? Por que você está nessa situação? Se você é filho de Deus, por que você, apesar de buscar tanto, a sua família ainda é destruída, a sua vida financeira é desequilibrada? Se és filho de Deus, por que está nisso? Olha, faz o seguinte, transforma essas pedras em pães, ou seja, dê o seu jeito. Dê o seu jeito. Quem sabe pegue dinheiro emprestado com a agiota, alguma coisa, mas dê o seu jeito. Mas não fique nessa condição. Mas Jesus, ele vem com uma resposta, irmãos, tremenda. Jesus fala o seguinte, olha. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E que resposta? Que resposta? Sabe o que Jesus queria dizer ali para Satanás? Olha, não só de pão viverá o homem, olha, por mais que eu esteja enfrentando toda essa dificuldade, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus queria dizer? Olha, isso aqui pode passar, isso aqui vai passar, mas eu confio numa promessa. Eu confio numa promessa de que tudo vai melhorar. Não só de pão viverá o homem, ou seja, não são as circunstâncias que eu vivo aqui nessa terra que vai determinar a minha vida, mas é a esperança que eu tenho eterna em Cristo Jesus. Amém? Amém. Que você tenha essa esperança. Que você tenha essa esperança. Satanás, ele não desiste fácil. E fala o seguinte, versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse, se és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito, a seus anjos ordenará a teu respeito, que o te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Satanás agora ele volta, pega Cristo, leva, fala lá em cima do pináculo, em cima do templo, e usa palavras da Bíblia. Isso aqui é interessante. Usa coisas bonitas, palavras bonitas para Cristo. Fala assim, olha, atire-te de baixo. Porque Deus não vai deixar você cair lá embaixo, porque aos teus anjos vai dar ordens. E eles vão te segurar pelas mãos. Olha só o que Jesus responde, irmãos. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, teu Deus. O que Satanás queria dizer? Qual a mensagem que isso traz para a nossa vida hoje? Olha, se atire aí. Olha, pode confiar. Você acha que Deus vai deixar você morrer lá embaixo? Ele vai mandar os seus anjos. E quem sabe esse seja um argumento também para nós hoje. Olha, você pode ir àquela festa. Olha, você pode cometer esse pecado. Você acha que Deus, ele vai deixar você perder a sua salvação se você não conseguir abandonar só esse pecado? Meus irmãos, eu gostaria de dizer uma coisa. Deus é um Deus de amor. Sim? Sim. Deus é um Deus que deseja que todos se salvem. Mas acima de tudo também Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Jesus falou assim, olha, não tente o Senhor teu Deus. E quem sabe muitos de nós estamos na igreja e tentando o Senhor Deus. Achamos que podemos cometer pecados, confiamos a nossa fé em cultos que nós viemos à igreja. Quem sabe estamos plenamente, eu estou indo à igreja, eu estou devolvendo o meu dízimo, a minha vida está certa. Então eu posso cometer qualquer pecado. Jesus não vai me deixar me perder. Jesus ele foi claro aqui. Não tente o Senhor teu Deus. Há caminhos que ao homem parece de dentro, mas o fim dele leva o quê? A perdição. A perdição. E isso vai para os dois lados. Vai tanto para o tanto faz. Não tem problema eu ir para esse lugar, não tem problema eu ir para aquele lugar. Eu estou tentando o Senhor teu Deus. Eu estou tentando a Deus. Ou então vai para outro extremo, irmãos. Vai para outro extremo. Onde nós pegamos e, quem sabe, ao invés de demonstrarmos amor com as pessoas, demonstrarmos o amor que Cristo mostrou aqui nessa terra para os nossos irmãos ou para os familiares, nós estufamos o peito e matamos muitas pessoas com a própria Bíblia. Sabia que a Bíblia ela tem o poder de trazer vida e também tem o poder, quem sabe, meu irmão, se você usar ela de forma errada, de matar uma pessoa espiritualmente. Aonde nós estamos? A palavra de Satanás foi bonita. Aos teus anjos ordenará e eles vão te segurar pelos braços. Meu irmão, não sei em qual momento ainda você está nessa história.
Mas o mesmo deserto que Jesus passou foi uma demonstração do deserto que nós estamos passando. As mesmas propostas que Satanás levou a Cristo é a mesma que vem aos nossos ouvidos hoje. Recapitulando a primeira, se você é filho de Deus, por que você encontra nessa situação medíocre? Por que a sua vida não se resolve? Por que os seus planos não dão certo? E a nossa resposta deve vir do alto, porque não só de pão viverá o homem. A segunda tentação, olha, você está ao lado de Deus, você vai à igreja, você vai aos cultos, então não tem problema você ficar com esses pecados. Jesus não vai deixar você se perder, mas Deus, ele é um Deus justo. E o segundo ponto que nós devemos aprender, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, é diferente de nós pecarmos, porque pecar todos nós pecamos, sim ou não? Sim, nós pecamos. Ser perfeito até a volta de Cristo é impossível, mas há uma grande diferença das pessoas que pecam, mas buscam um arrependimento, buscam viver ao lado de Cristo, das pessoas que têm aquele pecado encoberto. Esse é o veneno do diabo, é o pecado encoberto, aquele pecado que você não abandona, aquele pecado que você sabe que é pecado, que está destruindo a sua vida e você não retira, que você ouve apelos, ouve mensagens, mas você não consegue retirar da sua vida. Esse pecado é perigoso. Precisamos nos libertar dos pecados encobertos. Pedir perdão a Deus por todos os pecados, mas os pecados encobertos são os que são os pecados que nos tornam escravos do inimigo. Precisamos eliminar da nossa vida. E sabe qual é a grande dificuldade desses pecados? É porque eles são ocultos, a maioria deles. Só a gente sabe, só a gente vivencia. São aqueles pecados onde os olhos dos homens fogem, mas a vista de Deus está sobre eles. Jesus está, através dessa mensagem aqui, meu irmão, além de te repreender, mas o que Jesus mais quer é que você se arrependa. É que você se arrependa. E a resposta de Jesus a Satanás também foi tremenda. Não tentarás o Senhor? Eu enfrentei e enfrento muitas batalhas na minha vida, como todos, em relação à questão espiritual. Mas a batalha que eu tive vitória na minha vida até o momento é em relação à música secular, música sertaneja, essas coisas. A partir do momento que eu saía do culto, às vezes eu achava assim, não tem nada a ver. A letra dessa música não está falando nada. Essa música aqui, às vezes fala até de relacionamento, é música assim, então não tem nada a ver. E de um certo tempo, irmãos, quando eu parei de escutar essas músicas, quando eu coloquei no meu coração de que aquilo ali é errado, a palavra de Deus se cumpriu na minha vida nesse ponto. Amém. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus não dá fardo nenhum maior do que a gente pode carregar. Então, se hoje você tem aquela visão, não tem nada a ver, não tem nada a ver, Deus não vai me deixar me perder se eu continuar nesse pecado. Meu irmão, nós devemos pregar o amor e a justiça de Deus. O amor e a justiça de Deus. O amor de Deus nos resgata, e a justiça dele nos completa. Amém? Amém. Bom, Satanás, não desistindo fácil, vem para o final da mensagem, ele vem para a última tentação. Quantas vezes o inimigo já bateu a sua porta? Quantas vezes? Só essa semana, não vou nem ir longe, mas essa semana quantas tentações você já tem passado? Satanás não desiste. Satanás ainda não desiste. E agora ele volta, e cada vez com argumentos mais fortes. Versículo 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Sabe o que Satanás faz, irmãos? Olha a esperteza dele. Tentou uma vez, conseguiu vitória, sim ou não, igreja? Não. Tentou duas vezes, sim ou não? Não. Mas na terceira, sabe o que ele fala? Ele leva Jesus ao alto do monte, mostra tudo, e isso para Cristo é muito profundo, porque Jesus veio para salvar toda a terra. E a visão que Satanás leva ele é ao alto do monte, que ele olha toda a terra. E o argumento de Satanás para Cristo agora é o seguinte: olha, tudo isso eu vou te dar. A princípio, sabe o que Satanás quis dizer para Cristo? Olha, eu desisto. Está vendo isso? Tudo eu te dou, pode ficar com tudo. Pode ficar com tudo, com todos os reinos, com tudo. Pode ficar com tudo. Se por um momento só você dobrar o seu joelho perante mim e me adorar. Aquilo ali era muito alto para Satanás, sabe por quê? Desde que ele saiu do céu, o intuito dele é receber a adoração. E agora imagina o próprio Deus, o próprio Cristo ajoelhar e adorar ele. Ali ele poderia perder a vida dele, poderia ser destruído o reino dele, mas só o que ele iria passar ali, meus irmãos, era tudo que ele tinha buscado.
Satanás, ele não quis sua adoração de Cristo, mas ele quer a sua adoração hoje. Sabe, Satanás não levou só a Cristo ao alto do monte, mas quem sabe ele tem erguido os seus olhos sobre esse mundo e você visto grandes mansões, grandes riquezas e tem desejado esse mundo. E sabe o que Satanás coloca no nosso ouvido? Olha, tudo isso eu posso te dar. Tudo isso eu posso te dar. Você quer melhorar seu emprego? Você quer melhorar? Você está sozinho há muito tempo? Você quer uma companhia boa? Eu vou te dar. Eu vou te dar. Olha, seu casamento está ruim, eu vou te dar um melhor. Olha, os seus filhos estão fora da igreja, eu vou te dar uma estratégia muito melhor do que você ficar levando ele para os cultos. Olha, tudo o que você quiser. Meus irmãos, Satanás está disposto a dar tudo, desde que a gente perca a nossa vida. E esse tudo que Satanás oferece é diariamente, irmãos. É uma proposta aqui, é uma proposta ali, é um convite, é uma situação que surge. Mas mais uma vez, Cristo, ele tem uma resposta aqui. Meus irmãos, toda vez que eu leio esse capítulo, eu falo assim, só Cristo poderia responder isso. Nesse momento, só Jesus. E ele fala o seguinte, olha. Versículo 10, então Jesus lhe ordenou, retire-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Só a Ele darás. Meus irmãos, nesse momento, Satanás, ele bate em retirada. Jesus, ele foi tentado, lembrando, só gostaria de refletir, foi no momento em que Jesus, ele estava cansado, com fome, exausto, no meio do deserto, sozinho. Veio uma proposta tão grande dele, e a palavra dele é, retira-te, Satanás. Mas sabe qual é o detalhe da vitória de Cristo? E o próprio Cristo nos dá um exemplo, sabe como hoje nós vamos conseguir a vitória sobre o pecado no deserto que nós enfrentamos? Como está escrito. É com a palavra de Deus. Jesus, ele não achou seus próprios, apesar de ele ser o próprio Deus, não foi argumento dele. Mas Jesus, ele usa a palavra para vencer o inimigo. Meu irmão, quem sabe hoje você tem lutado contra o pecado com as suas próprias forças. E eu tinha até comentado na lição, gostaria de falar de novo. Sabe o que é lutar contra o pecado com as nossas próprias forças? É quando você ouve um sermão, um apelo, e quando você fala assim, olha, muda a sua vida, abandona os seus pecados, se converta a Deus. O primeiro pensamento que vem quando a gente quer lutar com as nossas próprias forças, sabe qual é? A gente imagina os pecados e fala assim, olha, eu tenho que abandonar isso, eu tenho que abandonar aquilo, eu tenho que parar com isso, eu tenho que parar com aquilo. Mas sabe o que Cristo nos chama hoje, meu irmão? É para que a gente entregue a nossa vida a Ele. E sabe qual é a diferença da gente lutar contra o pecado com Deus? É quando a gente ouve uma mensagem para arrependimento, o nosso pensamento se volta, sabe o quê? Eu preciso me aproximar mais de Deus. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso orar mais. Eu comentei isso hoje na classe. Irmãos, nós precisamos tirar o foco da nossa vida do pecado. Precisamos esquecer do pecado. Porque o que acontece? Às vezes o pecado nos chama e nós ficamos ali lutando com o pecado, até que nós cedemos. Uma hora nós vamos cair, porque o pecado é muito maior do que nós. Mas se nós esquecemos do pecado e focamos em Deus, em me aproximar de Deus a partir de hoje, muito mais do que deixar de assistir um filme pornográfico, ou muito mais do que deixar de cometer tal e tal pecado, eu quero ler a Bíblia, eu quero me aproximar de Deus. Levante, meus irmãos, a cada dia que o seu pensamento seja estar mais próximo de Deus. Há um tempo já, eu tenho tido essa mentalidade que eu falei, Senhor, não me deixe levantar e nem deitar sem estar na Tua presença. Por mais que o meu dia tenha sido uma tragédia, por mais que eu tenha caído, que eu tenha pecado, mas não me deixe deitar, ó Deus, sem buscar o Teu perdão e a Tua presença. Precisamos a cada dia mais, irmãos, focar a nossa vida e nos aproximar de Deus. Porque enquanto estivermos lutando e guerreando contra o pecado, nós vamos viver naquela vida de idas e vindas. E Jesus, ele sabe que nós podemos ser melhores e maiores do que nós somos hoje, irmãos. É por isso que ele fala para Maria Madalena, depois daquela cena que ela quase ia ser apedrejada, vai e não peques mais. Jesus nos chama hoje para uma vida de vitória. Amém? Que batalha Jesus enfrenta, meus irmãos. Que batalha Jesus enfrentou aqui no deserto. E depois que Satanás bate em retirada, vem uma parte linda, maravilhosa, que fala o seguinte, olha, com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Sabe,
Às vezes hoje você está travando essa luta no deserto. Eu não sei em qual das tentações ou qual momento você se passa agora, nesse momento no deserto da sua vida. Eu não sei quais as provações que você tem passado. E às vezes a gente fica perguntando assim, olha, Deus vendo essas propostas todas, por que Ele não mandou um anjo para proteger a Cristo naquele momento? Era necessário Ele passar por aquela provação, meus irmãos. E quem sabe você hoje questiona, Gabriel, por que eu busco tanto a Deus, mas a minha vida não tem melhorado, meu filho não tem sido curado? Meus irmãos, hoje nós estamos passando por um deserto. Mas eu vou repetir algo que eu falei nesse sermão. Deus não dá aprovação maior do que a gente pode suportar. No momento que chegar no ponto final, no momento em que Deus vê que nós necessitamos realmente da libertação dele, Satanás aí vai bater retirada da nossa vida, irmãos. O Espírito Santo vai ser derramado. Nós vamos viver com o poder que vem do céu. Nós estamos cansados já desse deserto. Dá para ver no olho de todo mundo aqui. Dá para olhar nas notícias da televisão. Dá para olhar na hipocrisia do nosso coração. Dá para olhar em tantas coisas. Na falta de amor. O deserto dessa vida está nos cansando. As propostas estão cada vez maiores. No momento em que não deve se aceitar nenhuma proposta que venha do inimigo. Mas pode ter certeza, meu irmão, Deus já sabe, já tem a hora marcada e a hora certa de enviar anjos para nos alimentar, como os anjos também alimentaram a Cristo, amém? Amém. Só que quem vai vir nos buscar, irmãos, esse deserto que nós passamos hoje, é o próprio Cristo. O que esteve um dia no deserto, agora ele vai vir nos buscar. Eu fico imaginando, será que alimento Mateus quer dizer que os anjos trouxeram a Cristo? Sabe qual é o alimento? Com certeza o melhor que o céu tinha. Amém? Amém. Que alimento, que refeição maravilhosa deve ter sido essa. Mas sabe qual é o alimento que Cristo vai trazer para nós que estamos vindo desse deserto também, meus irmãos? A Bíblia fala que é um banquete. É uma mesa quilométrica. É uma mesa quilométrica. Não desiste. Quem sabe Deus me trouxe essa igreja aqui essa manhã só para dizer uma coisa para você: não desiste. Não desiste. Se você está pensando em sair dos caminhos de Deus, se você está pensando em abandonar a sua fé, se você tem recebido propostas para sair dos caminhos de Deus, se você hoje se acha angustiado porque a vida não está do jeito que você quer, Jesus ele venceu o deserto para mostrar para mim e para você que a gente também é capaz de vencer. O socorro está chegando. Jesus está voltando. No momento certo, vai ser na hora certa. Você vai perceber isso com o tempo. Vai ser no momento certo. Jesus ele vai nos levar no céu. Talvez faça porque Jesus não voltou ainda, porque não é o momento certo, irmãos. Não é o momento certo. Mas na hora certa, Jesus está voltando. A única certeza que nós devemos ter são as certezas que Jesus nos ensinou. Não só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. E retire-te, Satanás, da minha vida. Porque a minha vida já pertence a Deus. Amém? Você possa entregar os seus planos, os seus sonhos. O Rafinha e a Thalita e a Chayenne vai cantar. Sonhe com o céu a cada dia. E lembre de uma coisa: o nosso pensamento todo dia deve ser se afastar do pecado? Também. Mas o principal, nos aproximar de Deus. Coloque no seu coração hoje, ao sair daqui: Senhor, eu preciso te buscar mais. Senhor, eu preciso ler mais a tua palavra. Senhor, eu preciso fazer algo na tua obra. Senhor, eu preciso cuidar dos necessitados. Eu preciso me aproximar de ti. Deus abençoe a sua vida. Reflita na letra dessa música. E que os anjos de Deus, o Espírito Santo, possa te acompanhar. Mas desejo a oração. Amém. A única coisa, deixa que Deus fale ao seu coração e imagine esse céu. Que a letra dessa música agora possa entrar na sua mente, que você possa ter um contato com Deus nesse momento. Imagine o céu, meu irmão. Eterna luz irá brilhar, iluminando nosso lar, e cada um irá sentir uma noção nesse lugar. Oh, 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 oh,
sentir seu olhar em mim. Meu coração espera, minha alma anseia. Mal posso ver esse dia chegar. Doce dia, quando eu estarei noutro lugar, noutro viver. Amém? Se você sente o desejo e quiser ficar em pé, você fica e fala: Senhor, eu estou aqui, eu estou almejando este lugar na minha vida. Amém? Sinta-se à vontade. No mundo não há mais prazer